Estamos de volta com o Ver Mais, assunto saúde. Você sempre fica ligadinho, porque se você tiver uma pergunta, você pode aproveitar o nosso profissional aqui no estúdio, viu? 988 18 19 38. E a patologia alopecia areata foi muito comentada na semana passada. É a doença da Jada Pinkett, atriz esposa do Will Smith, e que provocou a queda de cabelo dela. Nós vamos falar sobre isso agora com a médica dermatologista a doutora Heloísa Rampinelli. Boa tarde, uma honra recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje. Acompanhou o assunto? Sim, o Oscar, ninguém lembra do filme, né? Que ganhou, mas lembra do tapa. Lembra do tapa, E o exatamente. motivo foi a brincadeira com a esposa do Will Smith, né? Isso. Heloísa, agora sobre a alopecia então areata, o que é, quais as causas, que tipo de informação, até para entender o sinônimo é calvície, né? Sim. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a alopécia é uma palavra generalizada, né? Então, existem várias causas, né, tipos de alopécia. Então, dentre elas, a alopecia areata, que é da esposa do Will Smith. Então, esse tipo específico de doença de cabelo é como se o nosso próprio corpo combatesse o folículo piloso e expulsasse ele do nosso corpo, causando a queda de cabelo. Então, causando aquelas placas, né, que a gente chama de placas da alopecia areata, né? Então, o paciente pode ter pequenas placas, podem ter placas únicas, grandes. É importante que a gente tem que saber que pode acometer as sobrancelhas, as unhas também e até pelos do próprio corpo. Então, tem muita relação, como é uma doença autoimune, pode ter relação com outras doenças também autoimunes, como, por exemplo, a artrite reumatoide, alterações de tireoide, né? Vitiligo, que é outra doença autoimune, que o próprio corpo combate os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento. Então, está muito relacionado com outros tipos de doença. Então, por isso que a gente começa com uma investigação para ver se o paciente tem alguma dessas alterações, né, de tireoide, se está tudo bem, se está tudo certo, para a gente poder descartar outras causas secundárias também. No caso, nesse caso específico, quando que a pessoa deve procurar um profissional, né? Porque a gente viu a esposa do Will Smith, ela estava totalmente calva, né? Sem cabelo. Mas você citou a questão das placas, né? Sim. São falhas, gente. Se o pessoal puder pesquisar na internet, vai entender o que a gente está falando aqui também, né? São falhas. Nesse caso, assim, quando que a pessoa deve procurar o dermatologista? Então, na verdade, muitas vezes é o cabeleireiro que faz o diagnóstico, né? Que às vezes começa com uma placa sem cabelo. E às vezes, o que aconteceu? Tá sem cabelo, às vezes a paciente nem percebe. Não percebe. E daí o cabeleireiro acaba indicando para procurar um dermatologista, né? Tem muita gente que acha que é por conta de química. Então, é claro, a tintura, alisamentos fazem a tonsura, a quebra do fio, mas daí é diferente porque não cai lá da raiz, né? Então, isso a gente tem que diferenciar. E daí, na consulta, a gente, com um aparelho chamado dermatoscópio, a gente faz a tricoscopia, que a gente consegue ver lá a raiz e ver as alterações do folículo para nos guiar num diagnóstico. Tem cura, doutora? Tem cura. É importante frisar que esse tipo de alopécia não é uma alopécia que deixa cicatriz. Porque quando tu fica com cicatriz, tem destruição do folículo. Então, é irreversível, né? E nesse caso, grande parte dos pacientes conseguem voltar se fizerem o tratamento de uma forma correta. Então, a esposa do Will Smith, ela optou por raspar o cabelo porque eu não acompanhei, assim, o tratamento dela. Mas foi uma opção dela também porque estava em fase ativa, muita queda, né? Então, é importante os pacientes saberem que tem tratamento, né? Que não é uma coisa que, eu vou ficar careca, vou ficar completamente sem cabelo. Ele, na maioria dos casos, volta
por completo, assim. Então, é Sim. importante, quanto antes a gente fazer o diagnóstico, melhor vai ser a resposta ao tratamento também. E acaba que assuntos são levantados, assim, neste âmbito, para a gente trazer, explicar e trazer, por exemplo, a palavra da especialista, da dermatologista aqui, né? Para dizer para você de casa, para procurar sempre um profissional. Nosso objetivo é sempre isso, né? Agora, eu queria saber sobre outras causas de queda de cabelo. Quais são as principais, doutora? Então, assim, a queda de cabelo é um sintoma, né? É a mesma coisa quando a gente está com dor de barriga, existem várias causas de dor de barriga. A gente vai no médico para descobrir as causas. E a queda de cabelo é a mesma forma. Então, existem vários tipos, por exemplo, a calvície, né? A famosa calvície, que é a alopecia androgenética. O paciente sente um afinamento do cabelo. Às vezes a paciente chega para mim e fala, eu não vejo meu cabelo caindo, eu sinto que o meu cabelo está afinando, eu estou começando a enxergar a minha raiz, eu vejo no elevador que eu consigo enxergar aquela luz que bate, eu consigo enxergar a minha raiz, então começa a ter um afinamento do cabelo, né? Isso a gente chama de alopecia androgenética. Existe o eflúvio telógeno agudo, que é a queda de cabelo, a causa principal, né, a queda ativa, e ocorre 3 meses após, por exemplo, o Covid, né, causa o eflúvio telógeno agudo, alguma outra doença, uma internação, Estresse. E não é o estresse do dia a dia que todo mundo tem, é o estresse, assim, perda de alguém na família, troca de emprego, alguma coisa assim que mexa muito com o emocional do paciente, o nosso corpo entende que precisa poupar energia para órgãos vitais, né? Sim. E o cabelo entra em fase de repouso, que é a fase telógena, até cair 3 meses depois. Então, por exemplo, parada do anticoncepcional, deficiência de alguma vitamina, né? Vitamina D, vitamina B12, ferritina, né? Então, anemia é uma das causas de queda de cabelo. Excesso de vitamina também. Muita gente tomando muito polivitamínico sem saber, um remédio dali, um remédio daqui. Não sabe, na verdade, a composição que tem dos ativos. Então, a gente vai ver que tá com excesso de vitamina, né? Além de prejudicar o cabelo. Pode prejudicar rim, fígado. Então, tudo que é em excesso, até vitamina, faz mal. Exato. Né? Nós temos uma interação aqui, 988 18 19 38. A Cleci Beloli, boa tarde. Tenho queda de cabelo há muito tempo, estou sempre em tratamento. Se para, os cabelos que nasceram caem. Já fiz exame para saber a causa. Só dá estresse. Cleci, obrigada pelo seu relato, viu? Quando é que esse relato da Cleci é importante? Quando que é sinal de patologia? Você já falou do caso, né, daquele tipo de calvície que a gente falou agora há pouco, né, da mulher do Will Smith. Agora em casa, quando começa a cair, assim, você falou do afinar também. Além disso, desses 2 exemplos, quais outros? Então, assim, é importante a gente saber o nosso normal, né? Tá. Então, todo dia pode cair de 100 até 250 fios por dia. Então, assim, se tu percebe que tá caindo um pouco mais do que isso, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é o seu normal. Então, assim, eu lavo, por exemplo, o cabelo dia sim, dia não. Se eu fico mais tempo sem lavar, na hora que eu for lavar, os fios vão se desprender em maior quantidade. Então, aquela paciente que lava uma vez só por semana, com certeza o bolinho vai ser muito maior, porque os fios se desprendem na hora do banho mesmo. Então, assim, outras patologias associadas, como, por exemplo, dermatite seborreica, que é a famosa caspa, pode piorar um pouquinho essa queda pelo fato do paciente não estar lavando o cabelo todo dia, né? Então, é importante, assim, tu saber o que é o teu normal. Saiu fora do padrão, ou tá com algum outro sintoma, ardência, dor no couro cabeludo, fraqueza, né? Então, tô enxergando a minha raiz, que antes eu não enxergava, porque tem a parte genética, que tem gente que já tem o cabelo mais fininho, né? Tudo questão de se observar, né? É tudo questão de se observar, exatamente. Pós-menopausa também, o nosso cabelo, ele vai afinando, então a gente vai envelhecendo como um todo, inclusive o cabelo. Então, é importante a gente estar acompanhando para ver se é normal ou não, né? Com os exames de sangue,
com a tricoscopia e algumas vezes eu preciso fazer a biópsia de couro cabeludo para ver se tem alguma inflamação, alguma alteração importante lá no bulbo. Ai, doutora Heloísa, acabou o nosso tempo, gente. Ai, Conversamos rápido demais. É. Conversamos com a doutora dermatologista Heloísa Rapinelli, que com certeza vai voltar em outras oportunidades. Elo, obrigada, viu? Obrigada Muito também. importante seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E a gente vai terminar o programa de hoje. Opa, vamos no geral aqui, ó, gente, com a finalista do Canta Mais, a Elis, que agora há pouco deu entrevista pra Nani no BG. Gente, ó, ela vai estar aqui sexta-feira, a gente vai saber tudo sobre ela. Então sobe o som, ela foi demais cantando Janis Joplin. Vamos terminar com ela? Gente, a gente merece pra essa segunda-feira começar bem, né? Beijo no coração. Tchau, tchau.